A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 6: Ressurreição, um novo dia, um novo começo. Autor Pedro Dong. Semana 4. Simão, pastorei as minhas ovelhas. Terça-feira. O Senhor confirma a palavra. Ler com oração. Eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Marcos, capítulo 16, versículo 20. Após sua ressurreição, o Senhor Jesus tornou-se o Espírito para entrar em nosso espírito e nos regenerar, tornando-nos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Jesus agora é o Filho primogênito de Deus, e nós passamos a ser os seus muitos irmãos, como ele mesmo disse: Não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Mateus capítulo 28, versículo 10. Quando Jesus ressuscitou, Deus Pai o glorificou. Ele se tornou o Espírito da verdade e Deus o elevou, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio, recebendo toda a autoridade. Aos discípulos, que hoje são representados pela Igreja, ele disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20. Embora o Senhor tenha sido alçado aos céus e hoje esteja assentado à direita de Deus Pai, ele, como o Espírito, também está na Igreja. Está aqui conosco, porque a Igreja é sua extensão, a fim de fazer a vontade de Deus prosperar na terra. A missão do Senhor, como ungido de Deus, não terminou, mas a Igreja a finalizará. Nós recebemos a autoridade que lhe foi confiada para fazer a obra de Deus. Não somos uma igreja dentro de 4 paredes, mas saímos às ruas e pregamos o Evangelho. Nossa missão é fazer discípulos para que Cristo encabece todas as pessoas e tudo seja governado por ele. A passagem paralela de Mateus capítulo 28, versículos 1 a 10, é Marcos capítulo 16, versículos 1 a 7, em que um anjo pediu àquelas mulheres que mandassem um recado aos discípulos de Jesus e a Pedro. Pedro negou o Senhor 3 vezes. Aquele que se julgava muito forte disse: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo. Mateus capítulo 26, versículo 33 e versículo 35, versão NVI. Todavia, diante de mais de 500 soldados e de toda aquela situação ameaçadora, ele também fugiu e, no pátio do sumo sacerdote, negou o Senhor 3 vezes. Quando negou pela 3ª vez, o galo cantou. E Jesus olhou para ele. Nesse exato momento, Pedro lembrou-se das palavras do Senhor e chorou amargamente. Se tivesse negado o Senhor uma vez apenas, poderia ter sido por fraqueza. Se tivesse negado 2 vezes, ainda seria perdoável. Mas negar 3 vezes já caracteriza falha. Por negar o Senhor 3 vezes, Pedro deve ter pensado que o Senhor o rejeitaria e usaria outras pessoas. O Senhor Jesus conhece o ser humano. Por isso disse, e a Pedro, é como se dissesse: Pedro, eu não me esqueço de você,
e muito menos o abandonarei. É difícil acreditar no milagre da ressurreição, como podemos ver. Saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E, partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Marcos capítulo 16, versículos 8 a 11. Continua. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículos 12 a 15. Nós obedecemos a essa comissão, e temos ido por todo o mundo. Iremos aonde o Senhor nos abrir as portas. Reconhecemos que temos pouca força, mas Deus nos tem provido recursos humanos e financeiros. Foi o Senhor Jesus quem nos enviou dizendo: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Marcos capítulo 16, versículos 15 a 17. Não sabemos o que enfrentaremos, nem o que beberemos ou comeremos. Por exemplo, no continente africano. Os irmãos do Congo tentaram entrar na República Centro-Africana, numa viagem que duraria de 3 a 5 dias, mas durou 13. Eles enfrentaram dificuldades para entrar, viajaram de canoa, atravessaram rios, correram risco de morte entre os perigos da selva. Precisamos realmente da proteção do Senhor, e Ele promete que nos guardará. Ele tem autoridade, pois está assentado à destra de Deus. Marcos capítulo 16, versículo 19. O cabeça do corpo, Jesus Cristo, tem hoje toda a autoridade. Portanto, não tenhamos medo de ataques de demônios, do diabo ou de anjos caídos. Nosso Senhor já recebeu toda a autoridade, pois é a cabeça da igreja, e nós somos membros de seu corpo. E os discípulos obedeceram. Eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Marcos capítulo 16, versículo 20. Esse versículo tem se confirmado em nossos dias. Obedecemos a palavra do Senhor como uma ordem e saímos às ruas pregando o Evangelho. Fazemos imersão na palavra com as pessoas e elas são transformadas. Hoje muitos têm sido governados por Cristo, por meio do Evangelho do Reino que pregamos. Os sinais do Senhor nos têm acompanhado. Se essa palavra é de Deus e não de homem, será confirmada pelo Senhor, mediante os sinais que a acompanham. Aleluia! Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.